E te dou de novo. Tá ligado? Oi, é só teste mesmo. Se começar a dar ruim, eu já desligo e não deixo salvo. Vídeo e O que acontece? Pensei em aproveitar o tempo dando dicas de desenhos enquanto eu corto umas folhas de imagens do Chaves. Eu toco na Porque a minha folha cunhada... do Vamos ver se vão me ouvir. E eu toco. Eu tenho companhia e concorrência, né? Eu tenho companhia de Titote. A minha cunhada pediu indicação. Minha toalha pediu e tu tchau. Tô lascada. De desenhos. Assim, Desenhos. o José Inácio não assiste desenhos. Hoje não tem motivo, né? Até o momento não teve motivo, não teve necessidade. Então, eu não pesquisei desenhos para que ele pudesse assistir, porque não tem essa necessidade. E a minha linha é a seguinte: podendo evitar. Por quê? Porque os desenhos animados, né, as animações, elas têm muitos frames por segundos, então elas realmente são muito fora da realidade. Como nós aqui estamos há 1 hora sentados no quarto, cortando, fazendo a mesma atividade. E nada tá variando. O cenário é esse aqui. Ele tá vendo a mesma parede, o mesmo roupeiro, tá tudo igual o tempo inteiro. Isso é a realidade. Ela não é tão dinâmica quanto um filme, quanto um desenho. As cores dos desenhos animados também, elas são muito fortes, hiperpigmentadas. E a mudança de frames com as cores fortes, elas como que, num livro que eu li fala isso, elas como que queimam. Gente, não é literal, tá? É porque eles fizeram estudos, eles pegaram crianças. Ai, Jesus, cuidado onde tu risca, filho. Eles pegaram crianças para fazer esse estudo. Algumas crianças faziam leitura de texto. Não lembro se elas faziam ou se eram muito pequenas e elas simplesmente ouviam leitura de texto. E tinham um outro grupo de crianças deste mesmo estudo, certo? Eu acho que era contado, acho que era narrado. Livro com animação, livro com ilustração. E um outro grupo, um terceiro grupo de crianças foram submetidas a assistirem desenhos animados. E o que esse estudo mostrou? Que o ideal para as crianças é a leitura de narrativa, boa narrativa com boas ilustrações. Isso enriquece o imaginário dessas crianças, o vocabulário dessas crianças, acalma essas crianças, diminui a ocorrência, a incidência de correções físicas, de punições físicas, né, do pai batendo os filhos, da mãe batendo os filhos, e deixa o cérebro das crianças, porque, né, elas estavam cheias de fiozinhos e tal, realmente foi um estudo, só que eu não lembro os termos para utilizar e explicar para vocês, mas aqueles estudos que as crianças ficam com conectores, assim, estavam ligadas a máquinas. E eles viram que os cérebros das crianças reagem melhor à narrativa com boas ilustrações. Como que mais partes do cérebro das crianças estavam ligadas, acesas e conectadas. As crianças estavam conseguindo entender melhor e fazer conexões do que estavam ouvindo e vendo. Já o texto, a narrativa sem ilustrações, para as crianças é menos rica. Porque as crianças ainda não têm uma capacidade imagética como a de adultos, certo? Viram menos coisas. Precisam ser apresentadas a mais coisas para criar um maior repertório. E, por sua vez, os desenhos, o estudo mostra que como que queima os neurônios das crianças. Eu acho que é sintaxe que fala? Gente, eu não estudei pra estar falando aqui, tá? Eu só tenho essas informações armazenadas na minha mente de alguma forma, como vocês veem, de alguma forma, não da melhor. Mas o lance é,
o cérebro faz conexões e que os desenhos animados, eles são tão ágeis, são tão rápidos, como eu falei, cores, frames, áudio estourado e muito diálogo, etc. Que as conexões ficam como que quebradas, assim. O cérebro meio que dá uma fritada, realmente. Ao invés dele estar mais aceso, mais conectado, acalmar, agita a criança. Faz conexões, assim, muito rápidas que não conseguem se completar. O cérebro fica agitado. Então, assim, via de regra, não é o ideal, certo? Não é o ideal nós deixarmos os nossos filhos expostos a telas. Para nós não faz bem. Imagina para as crianças que estão sendo formadas. Então, assim, e também os desenhos, eles vêm ficando cada vez piores. Não apenas pela rapidez, como eu estava comentando, mudança de frames, cores, como também o conteúdo. E esse é um dos problemas dos desenhos. Os nossos filhos, eles acabam emulando, eles acabam imitando aquilo que eles veem. Eles adotam posturas, comportamentos. Eles, quanto mais velhos, eles mais tendem a adotar a vestimenta do personagem favorito, o modo de ser e estar no mundo, o modo de agir, o modo de falar. Então, assim, via de regra, não é o ideal. Agora, nós queremos num domingo comer uma pipoca, fazer um bolinho, assistir um filme com os nossos filhos, beleza? Então, façamos a seleção de conteúdos que nós consideramos que sejam mais adequados. Digamos assim, é bom deixar os nossos filhos expostos a telas? Não. Mas, dentro, né, das possibilidades, escolhamos o melhor pelo menor tempo possível. Isso é o ideal. E assim, entre desenhos animados, animações, esse é o termo correto. Entre animações, digamos assim, ó, tem até aqui para exemplificar. Entre animação e figura real, personagem real, filme com seres humanos, o melhor é a realidade. São filmes com personagens reais, com seres humanos. Não personagens reais, mas com pessoas. Então, assim, fazermos essa pré-seleção. Beleza, agora eu já não tô mais trabalhando. Eu liguei a live pra aproveitar o tempo, mas senão não deu. Mas vamos tentar. Então, assim, idealmente, personagens que sejam caracterizados por seres humanos. Não sei se estou me expressando direito, mas vocês entenderam. Gente é melhor que desenho. Entre os desenhos, o que eu consegui lembrar, assim, de desenhos que eu não assisti nos últimos 20 anos, eu não pesquisei para saber, assim, o conteúdo é ok, eu busquei trazer da memória, e até uma lista bem grande, viu? Eu lembro de Rupert, que, assim, pela minha memória, me parece ser um desenho ok, eu não estou recomendando que assistam desenhos. E eu não estou recomendando que vocês liguem estes desenhos que eu vou citar para os filhos verem. Primeiro, assistam e a partir dos critérios que vocês, pais responsáveis e educadores, têm, decidam se é ok ou não deixar os filhos assistirem estes desenhos. Mas assim, eu trouxe coisas da minha mente, do meu imaginário de quando eu era criança, ou seja, qual critério? Zero, nenhum, eu era apenas uma esponja que absorvia aquilo que eu assistia, tanto que assim, amo o Chaves. E o que o Chaves tem de educativo? Eu também amo o Chaves. O que o Chaves tem de educativo? É nada, pelo contrário. Também se amo o meu filho Chaves. Se o meu filho começar a imitar o comportamento ou do Chaves, ou do Kiko, ou da Chiquinha, ou da Pops, ou de qualquer um deles, eu vou corrigi-lo. Eu não vou gostar, eu vou educá-lo. Então, assim, não é um seriado educativo. Mas eu, boa melancólica, cresci assistindo, amo de paixão. E a única coisa que o José já assistiu até hoje... Oi, Carmen! A única coisa... Pra não me deixar sozinha aqui. A única coisa que o José já assistiu até hoje foi justamente o Chaves. Não o Chaves desenho. Não gosto, detesto. O Chaves... Tu nunca viu, amor.
o Chaves com o Chaves real. O Chaves El Chavo del Ocho, com o Roberto Gomes Bolanhos, né? Então, assim, ele já assistiu. Mas em que situações? Que eu me lembro... Eu lembro de 2 vezes, tá? Pra ser bem sincera. Mas eu acho que foram 3. Nós assistimos... Não passou de 20 minutinhos. E foi por necessidade. Uma vez... Tá, ele vai repetir tudo que eu falar, beleza? Uma vez nós assistimos, porque eu quis introduzi-lo ao Chaves, mostrar a ele quem é o Chaves, que a mamãe assistia, que a mamãe gosta. E daí nós assistimos metade. Mas uma metade do Chaves. Nós assistimos uma metade de um episódio uma vez. Sentadinhos na minha cama, porque eu coloquei o computador, não temos TV em casa, né? Coloquei o notebook, assistimos um pedacinho, ele ficou comigo. Terminou aquela metade do episódio e assistimos em espanhol, que eu acho isso importante, ele ter contato com idiomas diferentes. Então já aproveitei, né? Vamos assistir Chaves, vamos assistir no idioma original. Terminou aquele pedaço, aquela metade de episódio. Ele queria assistir mais, né? Ele pediu e eu, não, meu amor, já é suficiente, já assistimos, tá bom por hoje, agora tu já sabe quem é o Chaves, beleza. Foi essa a primeira vez porque eu quis que ele visse comigo. E eu conheço o Chaves, né? Eu não liguei uma coisa solta que eu não sei do que se trata. E depois, eu acho que em 2 outras situações ou em uma outra situação, era tarde da noite, ele dorme às 7, era tarde da noite, meu sogro estava aqui em casa ajudando meu esposo a instalar o forno elétrico, então fazendo buraco na parede, barulhada. Não tinha como meu filho dormir, número 1, porque ele ama o vô, ele queria estar junto com o vô. Só que ele já estava muito cansado, não estava mais, assim, aguentando ficar na sala, estava realmente cansado, mas não ia dormir enquanto o vô estivesse em casa, porque ele sabia que o vô estava ali. Então, nós viemos pro quarto e eu liguei novamente o Chaves. Aí ele ficou comigo com sono, mas não se entregou. E ficamos assistindo, assim, aquele episódiozinho de Chaves também, conhecido por mim, um episódio conhecido por mim. Aí meu sogro só veio dar tchau, foi embora, ele já não quis mais saber, daí já quis dormir. Então, foi uma forma. Isso era tarde, gente. Então, só pra vocês saberem como funciona aqui em casa. Ele nunca assistiu desenho animado, eu não tenho por que colocar hoje. Não estou dizendo ele nunca vai assistir. Mas hoje eu não tenho porquê, entende? Eu não tenho motivo pra colocar. Eu sei que não faz bem, eu sei que não é o ideal que assista. Então, quando ele for assistir, vai ser porque eu, mãe, escolhi que ele assistisse. Eu quis. Talvez eu esteja junto, que eu acredito que seja o ideal, porque muitas vezes o discurso é: eu preciso distrair o meu filho, ele precisa fazer eu preciso fazer uma coisa, ele precisa estar quietinho. Então, muitas vezes é por isso, né? Os pais colocam como um meio de cala a boca criança, né? Tipo um bico para um bebê, fica quietinho aí enquanto eu faço outra coisa, ok? Pode ser uma necessidade. Quem disse que um dia eu não vou ter essa necessidade? Pode ser que sim, uma ligação muito importante, não sei. Caso até hoje eu não tive essa necessidade. E eu estou falando aqui o que eu acredito por meio do que eu já estudei, o que seja o ideal. O ideal é, se vamos passar algo para os nossos filhos assistir, que nós saibamos o conteúdo, que nós saibamos os efeitos das telas na vida das crianças, na mente das crianças, e que nós conheçamos o conteúdo que elas irão assistir. Então, assim, dito isso, exatamente, que bom que tu tá achando que eu não tô falando coisa muito louca, Carmen. Então, assim, se nós formos passar para os nossos filhos, se vocês forem passar para os filhos de vocês, na verdade, um destes desenhos que eu vou citar aqui por memória, saibam que eu não estou falando com critério de uma mulher casada de 20 e poucos, sabe? De 28 anos, não. Eu estou falando por base na minha memória de quando eu era criança, ou seja, não tem critério objetivo aqui, tá? Eu só estou passando desenhos que eu lembro pela minha memória não serem tão ruins. Então, assim, por exemplo, eu criança adorava assistir X-Men Evolution. Não deixaria meu filho assistir. Pode botar? Não, esse não, meu amor, esse não. Calma aí que a mãe já te dá outro. Deixa eu ver. Desenho que eu gostava muito, não deixaria meu filho assistir. Sei lá, não tô lembrando. Zeta eu gostava de assistir, não deixaria ele assistir. Enfim,
Eu assistia muito desenho, né? Eu ficava vendo SBT, todos os desenhos do SBT. Eu só não via os do 12 e tal, mas os do SBT eu via bastante. Então, assim, buscando na minha memória o que eu acho que é menos pior, eu trouxe uma listinha pra vocês. Eu lembro também que eu assistia os do Canal 7, que era o TVE, TV Cultura. TVE. Eu lembro de Rupert, que me parece hoje, Eu também. apesar de eu não ter tornado a assistir, me parece que Rupert é um desenho ok, igual. Se eu fosse deixar o José assistir um episódio ou outro, eu assistiria antes, pra garantir que não tem porcaria ali, que não tem algo destrutivo pra ele, assim, pra educação que eu busco dar. Babar, eu lembro, me parece que era bom. Eu lembro de ser um desenho tranquilo, com a fala mais baixa, mais calma. Eu lembro de Babar ser um desenho tranquilo. Igual, assistiria. Eu também. Qual, Carmen? Qual? O que é o também? Eu tô falando tanta coisa, tô perdida. Chaves. Eu amo Chaves. Memória afetiva. Não é educativo, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, assim, como eu havia dito antes, o Kiko é egoísta. Ai, a Chiquinha é mentirosa. Ai, né? Enfim, Chaves não é educativo. Então, assim, se eu gosto de Chaves, é um seriado com pessoas, não é desenho. Ele é tranquilo. Ah, TVE também. TVE era o melhor, realmente, né? Mas, assim, se os nossos filhos forem assistir Chaves todos os dias, eles vão começar a emular, certo? Eles vão começar a imitar falas, modos de conduta dos personagens. E isso não é bom, porque eles são mal educados. Então, assim, Chaves é um conteúdo mais para adulto, convenhamos, do que para crianças, certo? Porque nós já não vamos imitar as condutas do Chaves, do Kiko, da Chiquinha. Nós vamos apenas dar risada. O meu cunhado tem 50 e poucos anos. Ele olha Chaves e ele ri, se mata rindo, adora, se diverte. Ok? Ele não vai copiar, ele não vai imitar. Agora, os nossos filhos podem fazer isso. Então, assim, não é o ideal também. Amiga, oi! Lembra de algum... Não é o ideal. Não é o ideal. Lembra de algum filmezinho bom aí, desenho bom, pode indicar. Não é o ideal. Já ouviram falar em Caiu? Caiu. Minha filha Mariana só assistia Chaves e só descobriu o mal que fez nela na escola. Nossa, conte-me mais. Conte-me mais. Caiu. Eu acho que é um desenho tranquilo também. Eu lembro que eu já cheguei a ler resumo de um estudo que foi feito com base no desenho Caiu. Por ele ser mais tranquilo, ter menos mudança, imitar mais a realidade, ele também não queima as sinapses do cérebro das crianças. O Pequeno Urso. Se tu assistia TVE, tu deve lembrar, né, Carmen? TVE. Passava o Pequeno Urso. Gente, o Pequeno Urso é bom, pela minha memória, tá? Porque tem papai, tem mamãe, tem hierarquia, tem obediência, tem, assim, demonstrações de virtudes. Então, assim, pela minha memória, me parece um desenho ok. Igual eu daria uma assistida antes de deixar o José ver, né? E uns mais antiguinhos, assim, que eu não sei se são bons, mas são mais antigos. Então, se eu quisesse deixar meu filho assistir desenho, eu daria uma pesquisada nestes. Don Quixote é antigo, não é porque é mais antigo que é bom, né, gente? Lembrando, mas tende a ser melhor do que os de agora, do que os modernos. Riquinho é mais antigo. Corrida Maluca eu lembro que eu gostava. Pela minha memória, me parece ok. Tinha trapaça, nananã, mas assim... me parece ok pela memória. Popeye, não lembro de ter nada errado, sim, mas também memória de criança. Tom e Jerry, He-Man, isso dos antigos, né? Porque também tudo tem o moderno e o antigo. O He-Man, ele tinha aquela coisa de ser o herói, de ser forte, né? De ser forte fisicamente, inclusive, e também moralmente, de fazer defesa. Então, me parece ok. A Cal, né, a tal das tuas cores, falou... Eu li Klaus ali, já misturei. Ela falou ali de Klaus, a Estrela de Belém e Caiu. Os clássicos da Disney, depende da idade. Os clássicos mesmo, tipo Aurora, né, a Bela Adormecida. Eu já vi o Guilherme Freire em algum dos cursos que eu fiz dele, acho que na BP, não lembro onde, acho que foi na BP. Falando sobre como
A Bela Adormecida, o antigão, o clássico, é cheio, sim, foi curso de simbólica dele na BP, na Brasil Paralelo, falando como a Bela Adormecida, antigona, clássico da Disney, ele é medieval, ele é um desenho medieval cheio de mensagens católicas. Interessante, né? Então fica aí. Boa, amiga, muito obrigada. A Bela Adormecida, classicão, filme da Aurora. Ela falou também Klaus, eu não sei qual é, parece coisa do Papai Noel, né, Klaus? A Estrela de Belém caiu, ó, repetiu, caiu. Vamos ver o que mais coloquei aqui. Pantera Cor-de-Rosa. Gente, eu não sei, tá? Nunca vi uma análise sobre a Pantera Cor-de-Rosa. Não, lembrando, isso aqui é só pela minha cabeça, mas eu vou parar de repetir isso. Scooby-Doo. Eu adorava ver Scooby-Doo, assim, pela minha memória não me parece ter algo ruim. Me parece bem ok, assim. Mas eu já ouvi falar que não, que teria. Mas é que às vezes eu não sei o que é maldade das pessoas, né? E o que é realmente a visão simbólica que a gente, enquanto crianças, não capta, não sei. Mas enfim, Scooby-Doo me parece ok, eu gostava muito. E eu acho que não me fez mal. Vamos ver, Zé Colmeia, Inspetor Bugiganga e Papaléguas. Mas assim, destes aqui, os que me parecem mais ok mesmo. O Rupert e o Babar, o Don Quixote, o Caiu e o Pequeno Urso. Mas, igual, sempre assistam antes de exporem os filhos aos desenhos, a qualquer tipo de filme de desenho. Deixa eu ver o que vocês estão falando, aí depois eu vou falar mais uma coisa. A Carmen falou, ó, me explicou. Pois ela começou a imitar a mãe do Kiko ao empurrar o seu Madruga. E pra nós foi muito engraçado, Às vezes a gente acha graça, né? Só que como ela tem síndrome de Down, não entendi o mal ali. Mamãe. Oi? É Titavati. Tá, pode pegar, meu amor, é teu mesmo. Sim, ela começou a imitar, viu? É o perigo, né? É o perigo dos desenhos. Por isso que o ideal, quando nós vamos deixar os nossos filhos expostos a algum filme, a algum desenho, é que nós peguemos conteúdos realmente bons, que eles possam imitar os personagens sem perigo. Por exemplo, quando eu era criança, isso foi mudando ao longo do tempo, mas eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de assistir Barbie. E a Barbie começou, o primeiro filme da Barbie, a primeira animação, longa-metragem da Barbie, foi Barbie em O Quebra-Nozes. Gente, a Barbie era tipo uma santa, era uma coisa linda, uma heroína, um exemplo de virtudes. E assim, um filme clássico, A Jornada do Herói, a Barbie ali, ela era realmente uma grande heroína, ela dava sua vida, se entregava, generosa, exemplo de irmã pra Kelly. Assim, maravilhosa. Aí quando eu já tava adolescente, eles lançaram Barbie Rockstar, Barbie, eu não lembro mais. Daí eu já tava mudando, né? Já tava adolescente e tal. E eu lembro que foi o último filme da Barbie, assim, que eu assisti. Gente, cagaram a Barbie. Agora a Barbie não é mais um exemplo de virtudes. A Barbie já não é mais uma heroína, uma mulher, uma moça virtuosa. Agora a Barbie tá respondendo mal aos pais dela. A Barbie, sabe, tava moderninha. Então, assim, eles foram estragando tudo, né, gente? Os classicões da Barbie, se eu tivesse menina, assim, o dia que eu tiver, com a graça de Deus, eu vou querer assistir. Barbie em O Quebra-Nozes, Barbie em Rapunzel, Barbie as 12 Princesas Bailarinas, Barbie a Princesa e a Plebeia, apesar, né, delas terem mudado de lugar, é baseado numa história clássica, até um conto de Natal da Barbie, enfim, desenhos assim que, gente, muito linda, Barbie maravilhosa. Deixa eu ver. Klaus é um filminho, animação natalino, bem legal. Pelo nome deu pra imaginar. Obrigada, amiga. Deixa eu ver. Outra coisa, fala do Kiko ao oferecer um alimento pro Chaves, quando ele aceitava o alimento, Kiko logo dizia, não te dou. A Carmen tá lembrando. Outro dia assisti com a Mari aquela série que tu postou aqui, amamos. Vixe, eu não me lembro. Se puder me lembrar, eu não lembro. Será que fui eu ou a Carol? E Catalendas, um outro que eu queria indicar, né? Assistam sempre antes, mas era uma série, assim, não era um desenho, era uma série de fantoches
de lendas folclóricas brasileiras, feito aqui no Brasil. E por meio de fantoches, eles narravam lendas folclóricas brasileiras. Repetir tudo de novo. Ai, gente, enfim, pessoal, só aceita, Bianca. Então, assim, era ok, pela minha memória me parece ok. E tem um que eu não lembro, senão eu falaria pra vocês, até se eu lembrar eu posso falar outro dia. Eu só recordo, eu não lembro o nome, né? Mas eu recordo que passava no canal 7, se alguma de vocês lembrar, me fala aí. Passava no canal 7, eram com seres humanos, daí não eram fantoches, eram seres humanos fantasiados, até alguns eu achava assim bem assustador, marcou muito a minha memória. Quando era, por exemplo, a Bela e a Fera, daí era um homem fantasiado de fera, com a face cheia de pelo. Mas eram contos clássicos. Eu lembro que teve a Princesa e a Ervilha. Eram clássicos dos Irmãos Grimm. Clássicos... não lembro se só dos Irmãos Grimm ou vários clássicos, assim, várias histórias clássicas. Como que um teatro. Como que um teatro na TV. Eu lembro que aquilo me parecia muito bom, sabe? Muito bem feito. Hoje, se eu quisesse passar pro José, eu pesquisaria. Talvez um dia eu venha pesquisar. Porque esse eu tenho na minha cabeça como algo assim que era bom. Alguma coisa meio assustadora pra mim. Mas, enquanto criança, né, eu achava, nessa fera aí me chamou a atenção e tal, mas me parece bom. Enfim, gente, eu queria aproveitar o tempo pra trabalhar, fazer a live, mas pelo visto eu só fiz a live. Pode ter sido a Carol, tinha Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu não sei. Porque como eu não via Globo, eu não tenho a menor ideia. Na minha cabeça só tinha da Globo, assim, eu não sei. Mas quando vê, né? Quando vê, vai que a Globo tenha dado uma dentro. Pode ser. Mas é isso, gente. Queria só realmente partilhar com vocês brevemente, enquanto eu trabalhava, mas não trabalhei, então agora eu vou desligar e vou trabalhar um pouco. Muito obrigada pela companhia, pelas dicas, pela troca, pelo diálogo. Então fica aí. Se vocês quiserem dicas de livros, já me falaram que querem, na verdade. Eu é que tô desorganizada, não consegui passar pra vocês. Mas tem um livro chamado, eu acho que é Como Destruir o Imaginário do Seu Filho, se eu não me engano. 10 maneiras de destruir o imaginário do seu filho, acho que é. O próprio livro que eu mostrei esses dias da Marcela Samartin, ela fala um pouquinho, bem brevemente, sobre alguns dos estudos. Educar para a Criatividade, Educar na Curiosidade. São livros também que falam um pouquinho sobre, né, a importância de fugirmos das telas. Depois eu dou uma olhada ali nos meus livros, alguns que eu tenho aqui em casa, e daí eu passo pra vocês. Mas assim, via de regra, o ideal é realidade, dia a dia. Nada de excesso, nada de muito barulho, nada de muita cor, nada de, sabe? Nada de demais, assim, que fuja da realidade. Mas se formos passar alguma coisa, que façamos uma escolha criteriosa, que saibamos o que estamos passando e o conteúdo do que está sendo passado. E os possíveis efeitos desse conteúdo na mente, no imaginário, na memória, na cabeça dos nossos filhos. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Tchau!